Este ano, Antônio Ricardo Teixeira, que aconteceu no auditório do Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. Ele apresenta as principais características da depressão, desde seus aspectos clínicos até suas manifestações na vida cotidiana. Antônio Teixeira é diretor, no Rio de Janeiro, do Centro Haitiano de Estudos Terapêuticos, onde coordena a formação de psicoterapeutas corporais. Desde que o homem surgiu, a depressão existe ou ela apareceu com a evolução dos tempos? Olha, existe a depressão desde que o homem existe, provavelmente. Há indícios históricos de que a depressão é algo bastante antigo, mas com certeza o processo civilizador e as condições da vida moderna são grandes favorecedores de depressão, né? Nós nunca tivemos uma época onde tudo andasse tão depressa, que houvesse tanta exigência, tanto estresse. Então, com certeza, há mais propensão a práticas destrutivas, né? A práticas autodestrutivas que seriam decorrentes de estados depressivos, né? Que surgiriam por diversos fatores ligados a essa modernidade tão caótica, tão voltada para o consumo e pouco ligada nos valores humanos, no amor, no sentimento, né? Naquilo que pode fazer com que uma pessoa sinta uma autoestima positiva, né? Desenvolva o amor próprio. E quais os aspectos mais comuns dessa depressão? As características principais da depressão são a perda da motivação para a vida, né? O desânimo, as crenças negativas que a pessoa deprimida gera, como eu sou um fracasso, ou a vida não vale a pena, nada tem significado, ou a sensação de que a pessoa está solta e desligada da própria vida, como se ela flutuasse no espaço. Algumas pessoas deprimidas descrevem, às vezes, seu estado como sendo um estado de dissociação das coisas, como se ela não estivesse vinculada à vida, ligada aos movimentos, ligada às pessoas, ligada aos seus objetivos. Tem emagrecimento, perda de peso, uma constante fixação no passado e outras características também. Qual o trabalho preventivo para se tratar a depressão? A melhor prevenção começa desde que se nasce, né? É no cuidado materno, é no aleitamento, é no carinho com que o bebê é recebido, né? Depois isso passa para o desenvolvimento saudável, onde a criança vai adquirindo liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, vai construindo uma noção de limites que dê a ela algum contorno para ela se relacionar com o ambiente sem se sentir tão ameaçada pelas hostilidades. Quer dizer, ela sente algum amparo da família, dos pais principalmente, ou de quem cuida, né? E sente que ela tem liberdade de expressão. Isso gera um movimento, né? Isso é a expressão de um movimento interno que se traduz como curiosidade natural da criança, ou que se traduz como a motivação para as coisas, para a vida. Porque as coisas por si só não significam nada. Elas significam o que nós colocamos nelas, né? Nós é que damos sentido à nossa vida, né? E somos motivados por esse estado de humor bom, permanente, bem-estar. Isso é que faz com que a gente queira as coisas, né? Se a gente é uma pessoa deprimida, ela se desliga disso, ela se desliga desse movimento interno. Então, o que ela faz é viver meio que como um autômato, né? Então, a prevenção passa por cuidar das crianças para que elas não se tornem pessoas deprimidas e os adultos se cuidarem também, né? Se tratarem quando a situação estiver grave e procurarem ter um tipo de vida onde tenham boa alimentação, controle dos agentes estressores da sua vida, né? Se possam se desligar do passado. O principal aspecto da depressão é essa ligação ao passado, né? É a não aceitação do que se perdeu, do que já se foi, né? Não existe mais. E ter uma atitude mais presente na vida, né? Buscar fazer exercícios físicos é importante, né? A depressão, ela é doença e deve ser tratada com remédio ou não? Ela pode ser vista como uma doença
que são os casos onde há um comprometimento maior do organismo, né? E os psiquiatras recomendam que as pessoas deprimidas nesse grau se mediquem, né? Nem todos os casos de depressão requerem medicação. Às vezes as pessoas não querem se medicar e conseguem melhorar. E em alguns casos até melhoram sem medicação e melhoram espontaneamente. Tem casos de depressão que desaparecem num período de 1 a 6 meses sem que ninguém saiba explicar como ela veio e como ela foi embora, né? Mas há uma depressão clínica e há uma depressão reativa, né? Há uma depressão clínica que é essa onde há um distúrbio na bioquímica do cérebro, assim como no organismo como um todo. E uma depressão reativa, que é aquela que decorre de situações, de fatores da vida das pessoas que geram a depressão, como alguma perda de emprego, perda de familiar, perda de casamento, qualquer coisa assim. E também as depressões ligadas à própria neurose, né? Como uma pessoa muito ansiosa, que se cobra muito, ela tende a ter depressão, por exemplo. Uma pessoa muito obsessiva tende a ter depressão. Pessoa que tem poucas fontes genuínas de gratificação, como relações amorosas ou relações afetivas positivas, elas tendem à depressão, né? A esquizoidia, o isolamento, o voltar-se para dentro de si é um agente causador de depressão também. A depressão está associada ao suicídio? O suicídio, em geral, decorre do estado depressivo, tá? A pessoa deprimida, ela perde um pouco o contato com a sua agressividade natural. Então, com isso, ela acumula hostilidades voltadas contra ela própria. E essa hostilidade faz com que ela acabe se matando, na fantasia de que ela vai estar destruindo aquilo que a destrói. Como se detecta os sinais de suicídio? Ela dá alguns sinais, como, por exemplo, ela tende a ter instabilidades de humor, ela tende a se isolar, ela fica muito atormentada, ela tende a perder peso, emagrecer, a usar droga, a ter comportamentos impulsivos, se torna violenta em alguns momentos. Às vezes ela tem uma crise violenta e acha que só se matando ela vai resolver aquilo. E pode se atirar, de repente, de uma ponte ou fazer um ato destrutivo qualquer que acabe levando ao suicídio. Existem alguns suicídios que são uma encenação da demanda de atenção. Quando a pessoa recebe atenção, ela para com esse comportamento. Gente que, por exemplo, toma um monte de remédio, mas sabe que daqui a 2 horas vai chegar alguém em casa e vai encontrá-la naquela situação. E a pessoa não faz isso por maldade, ela faz isso porque ela não sabe pedir a atenção que ela necessita, né? É um comportamento também. Essas pessoas não devem ser deixadas sozinhas, devem ser confrontadas quanto à fantasia suicida que elas têm. Você deve perguntar diretamente: escuta, você está pensando em se matar? Né? Por que você está querendo fazer isso? Há quanto tempo você se sente assim? E não deixar ela sozinha e procurar ajuda terapêutica para essas pessoas, né? Você é um psicoterapeuta que trabalha com os princípios reichianos. O que é e como se trabalha? O princípio reichiano veio da psicanálise. Então, nós consideramos que existe uma atividade inconsciente, que existem fantasias fora e pensamentos que estão fora da nossa consciência, como Freud mostrou. Consideramos também que há uma energia biológica e que essa energia se manifesta fisicamente no corpo. Nós podemos sentir, tocar, movimentar através de determinadas técnicas, né? E consideramos que o funcionamento saudável envolve o resgate da capacidade natural de pulsação e fluxo dessa energia. Então, uma pessoa saudável, segundo o Reich, seria uma pessoa que tem um funcionamento coordenado, onde ela coordena o seu movimento, a sua ação no mundo, com os seus sentimentos e os seus pensamentos. Ela elimina ou diminui bastante os aspectos ambivalentes da conduta humana, como querer e não querer, estar e não estar, sentir e não sentir, ter prazer e não ter com uma coisa, enfim, essas alternâncias que são acentuadas pela ambivalência, né? Então, como um psicoterapeuta reichiano, eu ofereço às pessoas a possibilidade delas se trabalharem psicologicamente e também se trabalharem corporalmente, resgatando dentro de si sua autoestima, como uma movida pelo seu amor próprio, que é movida pela sua própria energia em movimento. Na modernidade, quais os aspectos mais comuns da depressão? Cada vez a gente tem mais tecnologia para fazer coisas por nós, né? Então a nossa tendência ao sedentarismo aumenta, o que acaba sendo um fator gerador de depressão, né?
E também há uma série de outros fatores ligados a isso, como, por exemplo, o número de informações que você tem que processar. Hoje em dia, ninguém está pronto para nada, né? Um profissional tem mais de 40 anos de idade, ele tem que estar fazendo curso de reciclagem, ele tem que estar ou fazendo outra faculdade, ou cursando outra coisa, se ele quiser melhorar, progredir, porque toda hora tem novas informações sendo geradas. Então a gente está sempre movido por situações de estresse, de tensão, e a depressão pode decorrer desses estados, né? E isso também fala de um certo nível de dissociação do funcionamento mais saudável, né? Que não adianta voltar no tempo, a gente tem que se adaptar a isso. Não adianta querer voltar para o passado, porque isso é o que quer o deprimido, né? O que quer é o passado de volta. E o passado não volta. Bom, a palestra de hoje é Depressão, Entradas e Saídas. O objetivo dessa palestra é enfocar as principais características da depressão, desde seus aspectos clínicos até as suas manifestações na vida cotidiana, no casamento, no trabalho. Quem vai apresentar a palestra é o Dr. Antônio Ricardo Teixeira. É psicólogo, psicoterapeuta reichiano e tem diversos estudos na área clínica, tais como psicanálise, hipnose, psicoterapia breve e grupos. No Rio de Janeiro, ele dirige o Centro Reichiano de Estudos Terapêuticos, onde coordena a formação de psicoterapeutas corporais e também dá cursos e palestras. Com vocês, Dr. Ricardo. Boa noite. O objetivo da palestra, né, como foi enfocado, é a gente trazer para as pessoas, para o público em geral, as ideias principais sobre o que é depressão, né? Isso porque uma das características da depressão é exatamente a falta de consciência que a pessoa deprimida tem dela própria, né? Do seu próprio estado. Algumas pessoas sabem que estão deprimidas, outras não, né? E algumas pessoas se assustam muito com essa palavra. Pensam que depressão é uma coisa horrível, que vai levar ao suicídio, ou que a pessoa quer morrer. Bom, às vezes leva mesmo, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas nem sempre a depressão tem como consequência imediata o suicídio, tá? Às vezes a depressão tem alguns aspectos positivos, como representa uma mudança na vida da pessoa, representa crescimento, né? Bom, eu espero trazer para cá alguns recursos para que as pessoas possam refletir um pouco sobre esse aspecto da vida que é um dos principais vilões da nossa existência, né? É um estado que rouba muito a nossa energia, que dificulta muito a nossa qualidade de vida. Uma pequena correção, o nome é terapia reichiana, embora se escreva Reich com Reich, né, com E. O nome é terapia reichiana, né? Reich foi um discípulo de Freud que desenvolveu técnicas terapêuticas através do corpo e que tem uma eficácia muito grande. Bom, primeiro, eu quero dizer que a depressão se compõe de um estado emocional, né, que se manifesta com uma alteração do humor e que é caracterizado por uma ausência de sentimentos, principalmente sentimentos positivos, sentimentos bons em relação à vida, né? Também se caracteriza por um conjunto de ideias distorcidas sobre si mesmo e sobre a vida. Existem várias crenças negativas que se estruturam no estado depressivo, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas aqui, tá? Alterações na bioquímica do cérebro, que é onde os psiquiatras são especialistas, né? E procuram sempre produzir medicamentos que consigam alterar esse estado, que se refere a uma falha na comunicação dos nervos no cérebro, né? Eu não quero entrar aqui em termos técnicos para a coisa não pareça muito complexa, tá? E existem padrões típicos de comportamento na depressão, né? Um deles é a tendência ao isolamento, a retirada da vida, né?
Há uma falta de iniciativa, a pessoa se sente desmotivada, sem ânimo. Evitação das obrigações e responsabilidades, né? Tudo se torna muito penoso para uma pessoa deprimida, né? Nesse quadro, existe também, em algumas situações, a tendência a comportamentos maníacos, que são exatamente o contrário do estado depressivo. Há uma exaltação de si mesmo, né? Na mania, o sujeito se sente muito poderoso, muito forte, perde a crítica, perde o julgamento sobre as coisas, né? Se alguém aqui assistiu um filme que passou há algum tempo no cinema com o Richard Gere, ele queria voar, ele representava um personagem maníaco depressivo que queria voar. Então ele subia no alto dos prédios, ele viu o avião passando, ele achava que ele também podia voar. Quer dizer, nesse estado de exaltação, a pessoa perde esse senso crítico, né? E acha que pode fazer coisas que não pode, né? Esse mesmo personagem, ele viu uma motocicleta parada na rua, ele resolveu pegar a motocicleta e sair porque ele queria andar, ele esqueceu que aquilo era de alguém, né? Isso é muito típico nesse quadro. A mania não dura muito tempo. Em seguida vem a depressão e vem com muita força, né? Bom, é um estado de onipotência, né? O sujeito se sente hiperexcitado. A gente pode pensar numa linha de humor, né? O que nós nunca estamos o tempo todo nos sentindo da mesma forma. Se alguém se der o trabalho de olhar para si mesmo durante um dia, você vai perceber vários estados de humor. Você vai se sentir alegre, vai se sentir triste, vai se sentir cansado, desanimado, vai se sentir animado, motivado para as coisas que você tem para viver. E isso não significa nenhuma patologia, isso significa simplesmente o nosso funcionamento. Nós funcionamos oscilando entre momentos de alegria, tristeza ou simplesmente mais ânimo, desânimo, né? Depende muito das circunstâncias da nossa vida, depende de outros fatores também, né? O que acontece quando esse mecanismo se desequilibra é que a pessoa sai da alegria e vai para uma exaltação, ela vai para a euforia, e daí vai para a mania, e ela perde a crítica. Ou então ela cai da tristeza, ela cai para a melancolia, e pode cair para a depressão, né? Quando os ciclos são muito variados, né, são muito marcados e muito diferentes, nós estamos diante de um quadro patológico, com certeza, tá? A mania, ela tem também alguns aspectos positivos. Alguns autores estudam, por exemplo, personagens da nossa história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Políticos, líderes, pessoas que foram artistas muito criativos. Essas pessoas tiveram seus momentos de mais produtividade para o mundo exatamente nos estados que se chamam de hipomaníacos, né? E é evidente que essas pessoas perdem a crítica com muita facilidade. Eu, por exemplo, estava lendo outro dia sobre a vida do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, e antes ele foi chefe de polícia da cidade de Nova York. E ele era um típico paciente maníaco depressivo, né? Mas ele passava a maior parte do tempo dele em estados maníacos. E como é típico desse estado, o sujeito não dorme, ou dorme muito pouco, acha que 4 horas de sono, 5 horas de sono são suficientes. E ele passava a noite passeando pela cidade de Nova York e procurando os policiais que estavam dormindo no carro ou que estavam conversando com prostitutas. E aí ele repreendia os sujeitos e no dia seguinte, de manhã, quando os sujeitos iam para a delegacia ou para a chefia de polícia, estava ele lá presente, muito bem disposto, pronto para repreendê-los, e os sujeitos ficavam confusos. Como é que aquele cara estava 2, 3 horas da manhã na rua e agora ele está aqui com essa disposição toda, né? Isso é uma característica desse estado hipomaníaco, né? No estado depressivo, há uma morte do desejo voltado para o presente e para o futuro, né? Isso é uma coisa que eu vou explicar melhor um pouco mais adiante. A pessoa retira o seu desejo de coisas presentes, se volta para o passado. Tendência a comportamentos suicidas e desejos suicidas, né? O componente central do estado depressivo é a perda. E a perda a gente começa a experimentar na relação com a mãe.
Então, o primeiro núcleo de perda que nós sentimos é a perda do amor materno. Isso varia de grau, de intensidade, de qualidade. A psicanálise fala em 3 tipos de depressão. Existe a depressão culposa, que é aquela onde é mais forte o sentimento de culpa. Existe a depressão narcísica, que é aquela que experimenta o sujeito que vê o seu ideal de ego fracassando, né? Quando ele não é capaz de dar conta de uma determinada situação que está ligado diretamente ao seu desempenho no mundo, a sua idealização de si mesmo, ele pode cair em depressão, dizer eu falhei, eu fracassei, né? E quando há uma perda, né? O terceiro tipo de depressão é quando há uma perda objetiva, ou seja, perde-se alguém, perde-se uma posição, perde-se algo que não está mais ali dando satisfação àquela pessoa, né? Existe também depressão por desnutrição, por distúrbios hormonais, problemas médicos, os médicos são mais habilitados para falar disso do que eu. E existe também uma depressão que a gente pode chamar de uma depressão positiva, que é a depressão elaborativa, né? A depressão que representa uma mudança, como eu falei no início, né? Nem toda depressão é necessariamente ruim. As pessoas que estão em processos terapêuticos, às vezes, experimentam um tempo de depressão porque elas estão percebendo a queda de certas ilusões às quais elas estavam apegadas, e isso faz muito bem, se libertar dessas ilusões, né? Que a pessoa pode buscar satisfação com coisas mais genuínas. Quais são os sintomas mais comuns, né? Os sintomas mais comuns são choro, a pessoa deprimida tende a chorar muito, né? O que é bom, quando o deprimido chora é bom, porque ele se alivia, ele se abre, né? Perturbações do sono, alguns só querem dormir, só querem saber de ir para a cama, e outros não querem saber de dormir, não conseguem dormir, né? Isso depende de cada um. Há uma tendência à perda de apetite e perda de peso. A pessoa emagrece muito, vai afinando, vai definhando, né? As ideias distorcidas sobre si mesmo são geralmente ideias negativas, né? Elas sempre se voltam contra o próprio eu. É diferente da ansiedade. A pessoa ansiosa, ela sempre critica o desempenho dela. Ela sempre critica a si mesma enquanto sendo capaz de fazer algo. Ela sempre se condena por, eu não sei se eu vou fazer aquilo direito, eu não sei se aquilo vai dar certo. Ela está sempre voltada para o futuro, se antecipando em relação ao futuro, prevendo alguma tragédia no desempenho dela. Já a pessoa deprimida, não. A pessoa deprimida, ela ataca o eu. Ela diz coisas que são negativas em relação a ela própria. Ela sustenta crenças bastante negativas em relação a si mesma. Há uma tendência ao mau humor constante, né? Quem já conviveu ou convive com pessoas deprimidas ou com pessoas com tendência à depressão sabe bem do que eu estou falando, né? Eles tendem a uma irascibilidade, né? A uma intolerância. Olha, pobre de quem tem que trabalhar com um chefe deprimido, por exemplo, né? Um chefe deprimido é alguém difícil de lidar, né? É um sujeito que está sempre de mau humor, está sempre intolerante com qualquer falha ou limitação, sem falar dos familiares, né? De quem convive com a pessoa assim, nesse estado. Há também um pessimismo, principalmente em relação ao futuro, né? O futuro é sempre visto como uma coisa negra, como uma coisa sem graça, como não vai dar certo, né? Quem assistia quando criança aqueles desenhos animados que tinha a hiena que falava assim, ó vida, ó céu, aquela hiena é o exemplo típico do deprimido, né? Ela é o componente depressivo, e o outro, o leão, era exatamente o eufórico, o maníaco, né? Tudo ia dar certo, ele queria fazer tudo, e os dois mostravam bem essas alternâncias de estado, de humor, né? Isso fala das variações súbitas de humor, né? Uma pessoa que tende à depressão, de repente ela está muito eufórica, de repente ela cai, se deprime, e as pessoas que convivem não entendem muito bem. Às vezes, em em uma noite, assim, uma pessoa que tende à depressão apresenta 2 ou 3 tipos de estado de humor diferentes, né? E quem convive não entende. Como é que estava tão bem agora está desse jeito, né? Ou o contrário.
Como é que estava desse jeito, tão mal e agora está tão bem? Eu não consigo entender. Isso assusta um pouco os familiares, né? Tendência baixa, autoestima, né? O sujeito sempre gosta muito pouco de si mesmo. Há uma autocrítica muito severa, né? Por conta de todos esses componentes e outros aspectos que nós vamos ver mais adiante, né? O sentimento de culpa e autopiedade são coisas que são características do estado depressivo, né? A gente pode definir 4 classes de estados depressivos. Essas duas primeiras que eu vou falar se referem mais ao transtorno bioquímico, né? E esses casos são melhor tratados através de medicação. São os transtornos bipolares, que se chama bipolar, que é o que se chamava antigamente de maníaco depressivo. Exatamente são esses oscilantes, né? E tem o unipolar, que é um tipo que está mais constantemente deprimido e pouco tem elações maníacas, como chamam os psiquiatras, né? São as pessoas mais constantemente deprimidas. Esses 2 tipos já apresentam alterações na bioquímica do cérebro. E os remédios ajudam, talvez, em 75% dos casos, né? Ajudam bastante, pelo menos a pessoa consegue ter menos variações de humor, ou menos crises, e ela começa a viver melhor, ela tende a se sustentar melhor na vida, né? Os outros 2 tipos seriam tipos ligados a questões psicológicas, né? Eu, como terapeuta corporal, eu tendo a colocar tudo isso num agrupamento só, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que acontece no corpo, na musculatura, o que acontece no estado depressivo, né? E vocês vão ver que não dá para separar muito assim. A gente tem variações e graus, mas o corpo está sempre afetado. Não existe mente sem corpo, né? O eu é basicamente corporal, né? Nós somos o que o nosso corpo produz, né? Se o nosso corpo está bem, nós nos sentimos bem. Se o nosso corpo está mal, nós nos sentimos mal, né? Bom, outro tipo ligado às questões psicológicas são as depressões reativas, ou reativas ao estresse, né? São agentes estressores que causam a depressão. Por exemplo, a perda de um familiar, a perda do emprego, perda financeira, né? Perda da saúde, descobrir que tem uma doença, é uma coisa que costuma detonar essa depressão reativa, né? Perda da potência sexual, tanto em homens quanto em mulheres. Às vezes as mulheres se sentem desinteressadas sexualmente, e isso ou é parte de um quadro depressivo já, ou é detonador de depressão, né? Que seria, no caso, essa depressão reativa. Um casamento desfeito, etc. Essas situações de perda, né? A perda é sempre o elemento central da depressão. Sempre há algum tipo de perda envolvida, né? E tem as causadas pela neurose, que são os ataques de ansiedade, por exemplo, costumam gerar depressão. As fobias costumam gerar depressão, né? Os pensamentos obsessivos costumam gerar depressão. Os problemas de imaturidade, pessoas que não se desenvolveram de forma adequada para lidar com as questões do mundo, essas pessoas são sujeitas à depressão, né? Transtornos de personalidade, são tipos de personalidade que apresentam características específicas de um mau funcionamento, em geral, na área social, no relacionamento com as pessoas, ou no mau funcionamento na relação consigo mesmo, né? Também a síndrome do pânico. É sempre comum, os psiquiatras, quando pegam pacientes com síndrome do pânico, sempre medicam, dão antidepressivo em geral, né? O que, dependendo da técnica coadjuvante, né, da outra técnica que se use, às vezes é necessário, às vezes não, tá? E depende do estado da pessoa também. Existem outras depressões associadas ao alcoolismo, né? É difícil um alcoólatra não ter estados depressivos, muito raro. Esquizofrenia, né? Outros tipos de drogas também produzem depressão. A cocaína sempre há. A cocaína é bem o exemplo dessa elação de humor, né? O sujeito busca sair da depressão através da euforia que a cocaína produz. E quando esse efeito cessa, ele mergulha na depressão de novo, o organismo dele se contrai novamente, ele tenta de novo sair através da droga e vai criando um ciclo interminável de sofrimento, né? É por isso que alguns suicidam.
ou cometem atos destrutivos contra si mesmo ou contra os outros. Existem as depressões relacionadas ao estresse pós-traumático, que é o estresse que surge de situações traumáticas. Por exemplo, se explodir uma bomba aqui do nosso lado agora, nós vamos levar um susto tão grande, né? E até que a gente consiga se recuperar disso, nós vamos passar algum tempo sofrendo, o nosso organismo vai estar metabolizando esse estrondo e tudo isso. E nós vamos apresentar um quadro que se chama de estresse pós-traumático, né? Em geral, o estresse pós-traumático coloca a gente numa situação de incapacidade de resolução, né? As pessoas que conseguem ter a sensação de que resolvem o agente que causou o estresse, a situação de estresse, essas pessoas saem mais rapidamente da situação. Um exemplo rapidinho. Nos Estados Unidos, um grupo de 26 crianças, há um tempo atrás, foi sequestrado. E eles foram sequestrados por um bando de terroristas e que colocaram essas crianças dentro de um container e enfiaram embaixo da terra. Trancaram essas crianças lá. E eram 26 crianças de várias idades, que estavam num ônibus escolar. Quando uma delas, depois de um certo tempo, uma delas conseguiu achar uma saída. E foi levando os outros, guiou, até que alguém descobriu e todas essas crianças foram recuperadas. Imediatamente após o evento, testaram essas crianças para saber se elas apresentavam sintomas de estresse pós-traumático. Nenhuma delas apresentava. 6 meses depois, elas foram testadas novamente. Todas apresentavam sinais de estresse pós-traumático, com exceção daquela que tinha descoberto a saída, né? Isso é um dado importante na tentativa de compreender esses mecanismos. Quando a gente vive uma situação difícil e acha a solução para ela, né, a gente tende a se sentir melhor. Quando a gente não sabe onde está a solução do problema, a gente tende a ficar preso naquele jogo, né, que pode gerar muita coisa, pensamentos obsessivos, pode gerar pesadelos, pode gerar uma série de problemas, né? As situações traumáticas são bem típicas para mostrar essa questão. Então, há uma depressão que decorre também desse estado, tá? Existem as depressões relacionadas às mudanças da vida, ao crescimento, né? Por exemplo, a perda de uma posição, isso é sempre caracterizado pela perda de uma posição em favor de outra, né? Por exemplo, sair da escola, entrar para a universidade, deixar de ser solteiro, se casar, né? Tem gente que passa por essas fases com uma certa tendência depressiva, né? Mudanças de emprego, o sujeito quer ir para um emprego melhor, que bom, consegui aquele emprego melhor, mas que pena que eu vou perder os colegas de trabalho, ou aquela posição que eu tinha. Então, há sempre uma tendência ligeira ou não de depressão nesses casos, ou pelo menos essas situações podem ser entendidas como também agentes detonadores de situações depressivas, né? Mudanças de cidade, né? A mudança da juventude para a maturidade, né? Perceber os maravilhosos cabelos brancos, perceber que a gente está ficando careca, ou as mulheres perceberem as transformações que o tempo vão causando. Quando nós vamos percebendo as transformações que o tempo vai causando no nosso corpo, às vezes temos tendências a nos deprimir também, né? Os filhos crescerem, isso costuma também detonar depressão em alguns adultos, né? Porque os filhos crescem, o que eles querem? Eles querem ir para o mundo, né? Isso significa que a gente tem que ressignificar nosso lugar em relação a eles, né? O que é isso? Você deixa de ser aquele pai ou aquela mãe protetora e tem que passar a ser um adulto igual, se relacionando com outro adulto, né? Que, em geral, os filhos conquistam a sua independência, mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia a turma está custando muito a ficar independente. Tanto alguns pais têm retido seus filhos perto de si com medo de viver essa mudança, de viver essa transformação, quanto alguns filhos têm mesmo medo de crescer e de se libertar para o mundo, e isso gera, às vezes, depressão em ambas as partes, né? Essas situações de perda, elas têm que ser vistas como situações normais da vida, né? São coisas que acontecem. A gente vai passar por elas, mais cedo ou mais tarde, de algum modo, porque está tudo mudando mesmo, o tempo todo, né? Já dizia o poeta Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Quer dizer, está tudo sempre mudando. Isso é verdade. A gente é que se apega às coisas tentando fazer com que elas não mudem. E esse apego envolve sempre uma tendência de ansiedade e depressão, né?
Quando uma pessoa vive, uma pessoa saudável, né? Esse saudável aqui, por favor, leiam entre aspas, porque quanto mais eu estudo essas coisas, menos eu sei o que é uma pessoa saudável, né? Embora eu tenha alguns critérios para definir isso. Uma pessoa saudável vive uma situação dessas, ela pode se entristecer, dizer que bom, meu filho passou no vestibular, vai morar em outro lugar, cresceu, casou, e sentir uma certa tristeza por isso, porque já não é mais o pai daquele garotinho ou daquela garotinha. Mas recupera isso e vai em busca de outros objetivos, né? O importante do que caracterizaria uma pessoa com tendência à depressão e uma pessoa com tendência à saúde é que a pessoa com tendência à saúde, ela pode sentir tristezas, mas ela não abre mão de outras coisas que dão prazer a ela. E a pessoa deprimida, não. Ela vai sacrificando tudo que pode ser satisfatório para ela. Ela vai se voltando para o passado cada vez mais, né? E vai desistindo das coisas que possam dar prazer, porque ela não aceita que aquilo que ela perdeu, perdeu mesmo. Foi embora, acabou, né? Então, as pessoas que reagem com depressões profundas a essas situações são pessoas que já estão comprometidas com um quadro depressivo, né? São personalidades que têm essa tendência mais fortemente. Vou falar de algumas crenças, né? Essas crenças que o estado depressivo produz podem ser todas elas entendidas, de algum modo, como uma forma de ataque ao eu, né? O sujeito ataca a si mesmo, gerando essas crenças. Isso não é gerado de forma intencional. A pessoa não diz assim, não, eu vou agora produzir tal pensamento negativo em relação a mim. Isso se produz dentro do próprio estado energético em que a pessoa se encontra, tá? As racionalizações, né? Estou muito cansado ou fraco. Isso é uma racionalização que a pessoa deprimida carrega, né? Não posso fazer nada, estou muito cansado. Ou então eu sou uma pessoa fraca, né? Eu não tenho meta na vida. Eu vou me sentir pior se eu tiver que ser ativo, se eu tiver que funcionar, se eu tiver que assumir alguma... Eu vou ficar pior, né? O deprimido ele tende a achar que ele vai piorar se ele se movimentar, se ele sair da passividade, né? E sempre tende a dizer que qualquer tentativa é falha. Não adianta nem tentar, não vai dar certo, né? Os deprimidos conversando sobre os rumos da política, eles sempre tem um que diz assim, a situação está feia. Aí o outro vira e diz assim, e vai piorar muito. Porque são pessoas que não conseguem ver nada de positivo em qualquer andamento, né? Se a gente olhar para a história do nosso país, essa política nunca foi estável, né? A gente nunca teve uma situação econômica que garantisse a ninguém coisa nenhuma, né? E, no entanto, o que lê essa coisa como pior é sempre a tendência ao estado depressivo. Eu não quero levar a cara do governo, não, entendeu? E dizer que o governo não tem responsabilidade na condução das coisas. O governo tem que ser criticado sempre, senão ele não existe como tal, né? Agora, é preciso também a gente fazer uma autocrítica quando olha para certas opiniões que a gente constrói sobre a leitura que se faz da realidade, né? Falta de esperança. Nada vai funcionar bem. Isso é uma crença que o depressivo tem. Não adianta, nada funciona bem. A vida não tem valor. Ou então, a vida não tem significado mesmo. Por que eu vou me movimentar? Nada serve. Nada. Ou então ele diz, eu não posso continuar desse jeito. Ele tem sempre uma crítica, uma queixa, uma condenação, né? Há uma falta geral de gratificação, né? Eu não posso desfrutar de coisa nenhuma, né? Ou então ele diz que as atividades não significam nada, né? Ele assiste, por exemplo, uma partida de futebol, paciente deprimido durante a Copa do Mundo. E aí, gostou do jogo? Eu vi. Passou lá, vi só até metade, o país inteiro vibrando, torcendo pelo futebol, e ele ali desinteressado. Porque qualquer coisa que possa ser motivante, para ele, não tem graça nenhuma, né? E ele sustenta isso, sustenta crenças, racionalizações que justifiquem esse estado, né? As autocríticas são mais ou menos do tipo assim, sou defeituoso, sou fraco, né? Eu devia ser mais adequado, eu sou uma pessoa inadequada. Ou então, eu sou sempre o responsável pelos problemas, né? Se alguém na família fica doente, foi porque eu não dei a devida atenção, eu devia estar lá, né? Ou então, se um filho aparece com mais problemas,
o parceiro depressivo da relação tende sempre a assumir mais culpas para si, né? Se o outro não for depressivo, vai dizer, a culpa é sua mesmo. Vai jogar mais culpas em cima dele, né? A pessoa depressiva, ela capta as culpas, e o não depressivo... Aliás, é muito difícil encontrar um casal deprimido, né? As relações, em geral, são complementares, né? Se o marido é deprimido, a mulher não, né? A mulher é mais ligada à vida. Ela pode ser ansiosa, mas sempre mais interessada na vida. E vice-versa, né? Se a mulher é deprimida, às vezes o marido não é. Ele tem mais interesse pela vida e a mulher é mais arriada, presa. Então, essa trama relacional, muitas vezes, faz com que o deprimido, que já assume culpas, né, seja mais sobrecarregado ainda pelo outro. Às vezes, nem sempre, né? Eu, então, costumo dizer que é um perdedor, né? Não adianta, eu sou um perdedor na vida. Afetos dolorosos, né? O problema da dor dentro da depressão é muito grande, né? A gente vai ver um pouquinho isso mais adiante. E há sempre uma crença de que não pode fazer nada para melhorar, né? De que a dor é uma coisa sem solução, né? Toma as demandas externas, como trabalho, responsabilidades com filhos, sempre como algo muito penoso, como uma sobrecarga, nunca como carga, né? O deprimido costuma dizer, essas cargas que eu carrego na vida e tal, ele tende a tomar... As cargas são levar filho na escola, pagar contas, e chegar na hora no trabalho, ter compromissos, obrigações, mais nada, né? Às vezes não é nada além do que uma outra pessoa saudável leve com tranquilidade, mas para o deprimido isso é um horror, né? Ele sempre acha que nunca vai poder dar conta de tudo isso. Tem um aspecto ligado ao suicídio, né? Que, em geral, na depressão, com componentes suicidas, o suicida, no fundo, ele não quer se matar. Quando uma pessoa passa por uma tentativa de suicídio, depois ela sai daquilo, ela reconhece que ela não queria se destruir, né? Ela queria destruir alguma coisa dentro dela que a está matando. É algo que ela internalizou, que ela botou lá dentro e que ela assume como... tem que assumir, mas em algum momento, como uma hostilidade contra ela própria, né? Mas as racionalizações que levam o sujeito deprimido a se matar são do tipo, eu não tenho razão para a vida, né? Ou então, eu sou muito miserável, eu tenho que escapar disso. Ou eu sou um fardo para os outros, ou eu não sou capaz de lidar com as minhas obrigações e tal. Então, ele começa a dizer, só me matando que eu vou resolver as coisas e tal. Mas são racionalizações, são construções imaginárias, distorcidas sobre o funcionamento da vida. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de como reconhecer uma pessoa com tendência suicida e como lidar com essa pessoa, né? Vou falar da depressão no corpo, né? Isso é um estudo feito pelos terapeutas corporais, pelos terapeutas que desenvolveram seu trabalho a partir do William Reich, né? Que tem uma base psicológica muito voltada para a psicanálise, ou surgida da psicanálise, mas com leituras complementares, né? E, tecnicamente, os procedimentos terapêuticos utilizados são bastante diferentes, né? A depressão no corpo... Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre depressão em criança, né? A criança também pode ter depressão. Nós começamos a experimentar depressões, às vezes, com meses de idade, né? Um psicanalista fez uma pesquisa uma vez com crianças pós-guerra, crianças que tinham perdido suas mães depois da guerra, e descobriu várias reações, várias crianças que apresentavam reações típicas do que ele chamou de angústia dos 8 meses. Que por volta dos 8 meses, a criança percebe que ela não tem controle sobre a mãe. Então, às vezes, quem teve filho já sabe disso, às vezes pode se lembrar. Crianças que ficam chorando nessa idade sem saber por quê. Você não consegue definir, você toca a fralda, dá comida, né, colo, e ela continua chorando. É como se fosse um momento de constatação, né, de que eu não sou capaz de controlar a minha mãe e ter a minha mãe como um objeto de satisfação para sempre, né? Isso, às vezes, não é entendido pelos adultos e pode agravar um pouco a situação da criança. Mas o aspecto de uma criança deprimida é uma criança desmotivada, é uma criança que brinca muito pouco, que tende a se isolar. Se ela está no meio das outras, ela tende a se afastar, ela não compartilha, ela não ri, ela não é criativa. O adulto tem uma couraça, né? Essa couraça é caracterizada pela rigidez muscular.
pela inflexibilidade da musculatura, que é o principal responsável pelo desânimo, né? Como é isso? O sujeito se contrai, vai se contraindo, se voltando para dentro. A sua energia está presa na cabeça e aqui no centro do corpo, no diafragma. O seu peito é afundado, né? Uma maneira de reconhecer uma pessoa com tendência à depressão é ver se ela tem o externo um pouco afundado aqui. Quem tem esse osso aqui um pouco afundado tem tendência à depressão, esse buraco no meio do peito, aqui, né? Há uma falta de contato com as sensações. Às vezes as pessoas apresentam isso, mas nunca abriram o quadro, tá? Às vezes têm a tendência, mas nunca fizeram um quadro depressivo, porque estão mais ou menos bem estruturadas na vida. Há uma falta de contato com as sensações corporais, né? Tudo que quando o deprimido fala dos sentimentos dele, ele fala mais das ideias negativas que ele tem dele mesmo do que de qualquer sensação em relação a ele, né? E às vezes produzindo algum movimento, por exemplo, através de um exercício aeróbico ou através de determinadas técnicas que são utilizadas nas terapias corporais, o estado de prazer começa a se configurar e a pessoa não consegue, às vezes, reconhecer isso, né? Esse peito costuma ser dolorido, afundado, contraído. Se você toca ali, a pessoa sente muita dor, tudo muito preso, muito contido. Aliás, é bom ressaltar que a rigidez é a principal característica de qualquer estado patológico, né? Desde esquizofrenias graves até as chamadas neuroses leves, se é que se pode classificar isso, né, assim. Mas situações onde há algum tipo de funcionamento desadaptado ou algum mau funcionamento, né, sempre há uma tendência à rigidez, ou uma ideia muito rígida, um estado... Em geral, essas ideias muito rígidas são acompanhadas de estados corporais rígidos, músculos contraídos em algum ponto. Há uma dificuldade de se sustentar em posições de estresse, posições estressantes, né? Por exemplo, a pessoa tem que fazer uma coisa que exija maior equilíbrio, pegar um negócio lá no alto. Ela tem dificuldade com isso, porque ela está dissociada do corpo dela. Ela funciona dando um certo sinal de automatismo, né? O corpo não tem muita vitalidade, não tem muita soltura, flexibilidade, né? Há essa tendência à imobilidade do corpo. Pouca energia disponível para a ação, para os músculos, né? Por isso que o deprimido, você convida ele para ir ao cinema, ele diz, amanhã eu vou, hoje não, né? Vamos dar uma caminhada lá no parque, ele dá não quero caminhar não. Alguns chegam assim na beira do parque, param o carro, olham, amanhã eu ando. Entra no carro e volta para casa e se enfia embaixo de um cobertor. Tem sempre uma tendência a ir para uma posição de imobilidade, né? E onde há uma sobrecarga de sofrimento aí. Há costuma haver uma ausência de sensações na boca ou na mandíbula, tá? E essa mandíbula é sempre muito contraída. A pessoa tem isso aqui, tende a ser presa. Algumas pessoas em estados depressivos sentem dor na gengiva, né? Estão muito contraídos, tudo está preso. A garganta está trancada porque há um bloqueio da expressividade. A pessoa não consegue dizer o que ela está sentindo, ela não consegue soltar a sua hostilidade, ela não consegue descarregar a sua agressividade no mundo. Ela já engoliu e suportou uma porção de situações desagradáveis que ela está conservando dentro dela de algum modo, conservando energeticamente e psicologicamente, com representantes disso, né? Então, ela tende a ter essa área bastante comprometida, que é a área da expressão, né? Nos casos onde há a mania, o comportamento maníaco, o fluxo de energia vem para a cabeça, a pessoa fica naquela euforia, naquela coisa, e sem contato com o chão, com a realidade, sem contato com a base, né? É uma realização toda no imaginário. Vou falar um pouquinho sobre o caráter depressivo, né? Apresenta uma oralidade acentuada, né? Em geral, são pessoas que passaram pelo desmame muito precocemente ou tiveram ansiedade na amamentação ou privação, né? A amamentação não foi vivida como um período de maior satisfação, né? Em geral, se desmamam as crianças por volta dos 8, 9 meses, que é mais ou menos o tempo médio que se recomenda. Alguns vão um pouco mais, às vezes outros um pouco menos. Mas quem foi desmamado muito cedo costuma ter
uma tendência maior à depressão, tá? Carrega ou uma repressão das suas necessidades, ou carrega um sentimento de constante insatisfação. É uma pessoa que está sempre procurando, está sempre ansiosa, procurando algo que ela perdeu, né? As mães que amamentam de forma ansiosa, né? Eu conheci um senhor que era muito deprimido e que ele tinha sido amamentado durante os 4 ou 5 primeiros anos da vida dele no seio. E o padrão da mãe era, toda vez que ele chorava, ela botava o seio para fora e botava ele sentado ali para mamar. Isso já com 3, 4 anos de idade, a mãe sempre dava o seio para ele. Quer dizer, existe aí uma distorção de pensamento, né, da mãe, que usa o seu seio como uma forma de compensação da sua própria ansiedade, né, por não saber lidar com o crescimento da criança e com as ansiedades do crescimento da criança, né? E existe o aprisionamento da agressividade dessa criança, né? Como se a mensagem fosse: você vai ser sempre um bebê e vai ter sempre que ficar mamando. Esse senhor é uma pessoa adulta e vive uma relação de dependência com a esposa dele, vive constantemente deprimido, está sempre nesse estado característico da depressão, né? Eu não vou dizer que esse foi o único fator que influenciou na depressão dele, mas é um fator que está lá presente, tá? O oral, esse caráter depressivo, esse caráter oral, ele lamenta sempre a perda do amor materno, está sempre lamentando o abandono. Ele pode ter sofrido traumas ou abuso sexual na infância. E também humilhações. Isso é uma tendência mais forte no masoquismo, né? O masoquismo carrega mais sentimentos de rejeição, carrega mais sentimentos de humilhação, que também podem gerar depressão. Há sempre um caráter ilusório no ego da pessoa, do caráter depressivo. Ele está sempre preso a alguma ilusão, ele persegue objetivos irreais, ao invés de buscar atender às necessidades básicas, que são amor, autoexpressão, liberdade, né, trabalho, buscar ser eficaz no trabalho, ou feliz no trabalho, buscar satisfação com as coisas que um ser humano pode fazer, realmente, né? Ele busca sempre uma gratificação através de algo ilusório. Uma das formas é ser uma pessoa muito protetora das outras, protetora da família, dos filhos, sempre cuidando dos amigos, sempre interessada nas necessidades dos outros. Essas pessoas estão certamente fadadas ao desapontamento, porque um dia que elas começarem a precisar de alguém para prestar atenção às necessidades delas, elas não vão encontrar ninguém que vai ter o mesmo tipo de interesse que elas têm, que é se dar para receber em troca, né? E de forma velada, né? Ou seja, é uma conduta que onde a pessoa tenta suprimir a necessidade das outras, como buscando uma compensação para as suas faltas, mas ela não reconhece as suas próprias necessidades. Em geral, alguma coisa desequilibra, alguma coisa faz esse mecanismo falhar, né? Aí a pessoa cai em depressão e fica aí começa a procurar os amigos e não encontra a mesma disponibilidade, começa a procurar os parentes e não encontra a mesma disponibilidade. Então é aquela pessoa que se sacrificou pelas outras esperando receber algo em troca, e essa esperança às vezes está no inconsciente, ela não sabe disso, né? E quando ela se depara com a realidade, aí vem um desapontamento muito grande, né? Essas pessoas julgam que isso é muito eficaz, porque tem sempre alguém querendo se escorar em alguém, né? Então, você ter alguém que queira se oferecer, esteja se oferecendo para ser escora do outro, sempre é muito bom. Então, essas pessoas, às vezes, vão a um terapeuta e dizem assim: olha, eu estou um pouco deprimido ou deprimida, mas eu quero uma terapia rapidinho, eu quero resolver isso logo, e porque eu não vou ficar aqui por muito tempo. Isso já é uma tentativa de dizer: eu não vou conseguir olhar para a minha própria história, ou eu não quero olhar para a minha própria história, e eu não quero desfazer esse mecanismo ilusório que eu tenho de compensação, né? E quando a pessoa se recusa a desfazer esse mecanismo, não tem doutor que dê jeito, né? Ela vai querer simplesmente parar de sofrer e voltar a procurar atender as necessidades dos outros para se sentir recompensada por isso, que é uma recompensa que nunca vai vir, porque é uma busca ilusória, né? Alguns tipos desejam ser sustentados. Eles, em vez de desenvolver esse mecanismo compensatório, não, eles estão sempre buscando alguém que os sustente. Casam-se com uma pessoa protetora, ou têm familiares ou amigos.
Algumas pessoas assim, elas se comportam como se o outro tivesse a obrigação de dar a elas, né? Eu já tive alguns pacientes, assim, algumas pessoas que me procuravam assim, que achavam um absurdo ter que me pagar pela terapia, porque, afinal de contas, aquela pessoa estava ali me procurando. Então, era como se me pagar fosse uma afronta a esse ideal, né, de que, na verdade, existe até uma piada que alguns analistas fazem com pessoas assim, que é de que, em algum dado momento, esse paciente vai te pedir uma mesada, né? Vai querer ser sustentado por você vai ter que dar colo, etc. e tal, porque essa pessoa está baseada em critérios muito imaturos de relação, né? Relação de troca, relação de prestação de serviço, relação de interação. E o que está por trás disso são os ressentimentos que ela tem por não ter recebido o que ela considera justo, né? Ela não se sentiu suficientemente amada, em geral, pela mãe, e busca isso em alguém, busca isso no marido, na esposa, nos amigos, vai buscar no terapeuta. O terapeuta é o lugar mais adequado para buscar isso, porque é lá que a gente pode trabalhar com essa questão, né? Eu tenho que pular algumas coisas aqui, que eu já ganhei um basta ali do nosso amigo. Ande rápido, né? Não é basta, é ande rápido, né? Essas pessoas desse tipo de caráter buscam resolver problemas de autoestima através da autoimportância, querem fama, riqueza, poder, né? Muitas pessoas buscam esses lugares achando que vão encontrar, através da paparicação que os outros dão a pessoas assim, famosas, ricas e poderosas, né, alguma compensação para a sua baixa autoestima, né, para o seu sentimento de que eu não sou ninguém, né? Então, o sujeito busca recuperar isso através desse estado. Alguns são ferrenhos, né, e conseguem. Só não resgatam isso dentro de si, porque, se fosse assim, pessoas ricas nunca entrariam em depressão, que não é verdade, né? Essas pessoas tendem a não se responsabilizar por sua falta de satisfação. Elas estão sempre esperando do outro algum tipo de compensação, né? Que é essa esperança baseada nessa ilusão, né? Elas são orientadas para o passado, né? A pessoa está sempre querendo algo de lá. Ela busca uma reparação, está sempre querendo algo do passado, né? É intrapunitivo. O deprimido é sempre intrapunitivo, ele está sempre se culpando. Ele é preso às sensações, mas às sensações negativas, né? Isso dá para entender claramente porque é uma tentativa de resgatar uma autoestima baseada numa sensação positiva de si mesmo, né? Numa sensação boa de si mesmo. Quando uma pessoa tem contato com essa sensação boa de si mesmo, ela não se deprime facilmente, ou não se deprime, né? Ela pode se desapontar ou ficar triste porque alguma coisa não deu certo, ou porque perdeu alguém querido, mas entrar em depressão não. Isso é outra coisa. Essas pessoas são pouco visuais, elas não se motivam muito pelo que elas veem, né? Tanto que uma coisa boa para uma pessoa deprimida é fazer uma caminhada num lugar alto e ficar olhando para as nuvens, olhando para os pontos distantes, né? E pensar no seu futuro e projetar coisas positivas no futuro, porque isso anima um pouco, né? Estimula a capacidade de visualização, estimula a capacidade de ver algo bom, né? Porque são pessoas muito voltadas para dentro de si, voltadas muito para o que o passado pode trazer. É como se a pessoa estivesse sempre pesquisando o que falhou no passado, né? Como se fosse uma investigação interna constante, né? Eu fui visitar uma vez uma senhora que estava muito deprimida e ela me contou um sonho que ela tinha tido naquela noite. Ela sonhou que o pai dela tinha um cachorro amestrado e que esse cachorro não queria mais obedecer. Esse sonho mostrava bem o que estava acontecendo, né, dentro dela. Ela era uma senhora que tinha sido criada para ser protetora dos irmãos, da família toda, etc. E ela chegou um dado momento que ela se revoltou contra isso. Mas ela não teve coragem de assumir a revolta e virou uma pessoa deprimida. E o seu inconsciente lhe deu de presente essa mensagem, né? Quer dizer, você é um cachorro amestrado que o seu pai criou, que seu pai amestrou, mas que você não tá mais querendo obedecer, né? Porque essa pessoa, em algum lugar dentro de si, está querendo vida própria, né? Ela está querendo ser ela mesma e não ser o papel que lhe deram, né? Em geral, para o deprimido, o presente é irrelevante, né? Bom, a dor costuma ser muito grande,
no estado depressivo, né? E a hostilidade da pessoa está voltada contra si, né? Essa ideia de que eu fracassei, que o sujeito carrega na depressão, em geral é um sentimento voltado para alguma figura importante, pai, mãe, em geral mãe, as mães é que se encarregam disso inconscientemente, do tipo assim, você fracassou, né? Você fracassou comigo. Então, a pessoa volta esse sentimento para ela própria, diz, eu fracassei. Mas há uma dose de hostilidade nessa ideia de que alguém fracassou. E a pessoa, no fundo, foi fracassada quanto aos cuidados que deveria ter recebido, né? Então, carrega-se de ressentimentos, mágoas, né? Tornando o seu eu alvo de ataques. Ela protege o objeto da frustração, né? Em geral, uma pessoa deprimida em terapia, ela descobre contra quem ou contra o que ela está se voltando, a depressão dela se surgiu, né? É alguma figura frustrante, mas ela nunca ataca aquela figura, ela ataca ela própria. E vocês podem perceber que na depressão há uma capacidade de ataque tão grande que algumas pessoas suicidam, né? Destroem seu corpo, né? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre prevenção e tratamento, né? Acho que eu tenho só 5 minutos, né? Prevenção é uma coisa que, no mundo inteiro, os estudos sobre prevenção são muito relativos, né? A prevenção acaba sendo mais ou menos o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Se conselho desse certo, o mundo seria muito melhor, né? Então, o que eu vou dizer aqui é mais ou menos algum tipo de tópico ou de dica para reflexão, né? Não entendam como conselho, porque eu sei que, se for dado como conselho, ninguém vai fazer mesmo, né? Em relação aos filhos, né? Dos pais em relação aos filhos. Se você quer prevenir, evitar que seu filho seja um neurótico ou seja um deprimido, você tem que dar amor, limite e compreensão a eles, né? Reconheça-os como seres com vida própria. Ame-os sabendo que não são propriedade sua. Ame-os sabendo que eles são propriedade deles mesmos, né? Tem uma psicanalista francesa que escreveu um livro chamado Elogio às Mães Más. Ela diz, toda mãe é má, porque em algum momento essa mãe não é capaz de reconhecer o filho como um ser com vida própria, né? E a gente começa a se sentir assim desde cedo. A mãe bota na gente a roupa que a gente quer, manda a gente falar do jeito que ela quer, fala a língua que ela sabe falar, comer a comida que ela dá, né? Isso é uma maneira, um certo encaminhamento para uma certa perda de individualidade, né? Quando a mãe não é capaz de reconhecer esse ser como um ser com vida própria, com desejos, com outras ordenações dentro de si, ela com certeza vai fazer com que ele se seja sacrificado. Evite comportamentos sedutores e invasivos, né? A gente tem que pensar sobre isso. O que é sedutor e o que é invasivo? Não exija em excesso. Nunca exija demais de uma criança, de um filho. Também não deixe ele solto, não negligencie, né? Não se ausente. Evite as barreiras da comunicação, né? Se você perceber que está havendo barreira de comunicação entre você e seu filho, tenta quebrar essa barreira, tenta chegar de algum jeito, né? Reflita sobre seus medos e ansiedades projetados neles. O que você projeta nos seus filhos? O que você teme que aconteça com eles que você está projetando, né? E dê espaço para o diálogo. Os adolescentes muitas vezes fogem do presente com medo do futuro, aí eles vão para o passado. Isso aí caracteriza a depressão. Os pais, às vezes, aproveitam disso inconscientemente para manter os filhos presos à sua dependência, né? Há necessidade de... Isso aqui vale para todo mundo, né? Jovens e adultos. Busque se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento é a máxima da nossa existência, né? A gente está aqui para quê, né? A gente tem que se conhecer. Evite drogas e tendências à autodestruição. E tudo que for comportamento autodestrutivo, a gente pode parar. A gente pode parar qualquer coisa. Esses estados maníacos, às vezes, podem ser parados. O paciente aprende, estou entrando em mania, vou parar, vou me controlar. Quando o sujeito aprende isso, ele para, controla, né? Bom, tratamento. Nas terapias corporais e nas psicoterapias de um modo geral, o que se busca são fazer com que o sujeito recupere um entendimento sobre si mesmo, né? Ele tem que ter uma compreensão sobre o que ele está atuando ali, quais são as fantasias e que apego é esse ao passado,
né? Tem que haver o resgate de uma corporalidade, tem que haver o resgate da sua liberdade de sentir, da sua liberdade de se expressar. Nas terapias corporais, a gente estimula que o paciente expresse ressentimentos, mágoas. A libertação disso faz com que a pessoa se sinta bem melhor e se desfaça o estado depressivo, né? Depois o trabalho é instaurar uma condição mais saudável, mais constante, tá? Porque o que essas pessoas precisam é se sentirem ligadas à vida, né? Recuperar o seu fluxo energético. As terapias que lidam com regressão, toda terapia é regressiva. Hoje em dia se fala, vamos fazer terapia regressiva. Toda terapia é regressiva, a não ser aquelas voltadas para adaptação, que ensinam coisas, ensinam a pessoa a ganhar dinheiro, ensinam a pessoa a lidar com o mundo, a se comportar socialmente. São terapias mais educativas, mas estão lidando, de algum modo, com aspectos regressivos também. Mas psicanálise, psicoterapias corporais, psicoterapia do insight e hipnose, todas essas terapias têm componentes regressivos sempre. E na depressão é necessário a pessoa amargar a sua dor para poder sair dela e seguir sua vida, né? O passado tem que ser jogado fora, a pessoa tem que desistir do passado, tem que se interessar pelo presente, se interessar pela sua capacidade de amar, pela sua sexualidade, pelo seu trabalho, pela sua criatividade. Se não for assim, vai viver sofrendo, vai viver atormentado pelo passado, vai viver atormentado pelo que não teve, né? Remédios são muito eficazes em muitos casos, né? Eu acho que o remédio tem evitado que muita gente suicide ou sofra muito. E também outras formas, existem outras modalidades que ajudam na depressão, inclusive o efeito placebo. Às vezes você dá um comprimido que só tem farinha branca ali dentro, isso melhora da depressão, né? Porque os estudos em relação a isso não são estudos conclusivos, tá? A gente não sabe exatamente qual é a terapia mais eficaz, qual é a que funciona melhor. O que é necessário é avaliar o interesse que a pessoa tem pela vida. Quando a pessoa não tem muito interesse pela vida, não tem doutor que dê jeito, né? E capacidade dela de desistir do passado, ressignificar suas crenças para ela ir para o presente, estar mais no presente e em direção ao futuro, tá? Deu? Tá bom? Bom, me mandaram correr, né? Acabou o tempo. Tá bom. Então, quero agradecer a todos vocês pela presença e esperamos rever-nos nos nossos próximos voos. Muito obrigado.